Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. O Livro dos Espíritos é uma obra composta de 4 livros ou 4 partes, se assim quiser dizer. Na primeira parte, ou primeiro livro, Kardec se dedica a estudar sobre as causas primárias. É aí que teremos as primeiras questões do livro que tratam sobre Deus, a criação, princípios materiais e inteligentes e assim por diante. Todavia, embora o assunto pareça excessivamente filosófico, o que entendemos da doutrina é que nunca se trata apenas de filosofia ou apenas de ciência. Mesmo nessas questões iniciais, podemos tirar grande proveito para a nossa vida, compreendendo que definitivamente o Espiritismo transcende as questões puramente intelectuais e alcança com clareza a nossa intimidade, a nossa evolução espiritual. Por exemplo, observemos a questão de número 14. Kardec indaga: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aparentemente é uma questão que discutirá única e exclusivamente sobre panteísmo, não é? Apenas a título informativo, panteísmo é uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. Em outras palavras, Deus seria a soma de tudo que existe, segundo essa doutrina panteísta. A pergunta de Kardec procura, portanto, compreender se Deus é um ser distinto da criação ou se de fato a doutrina panteísta está correta. No entanto, nos chama a atenção a resposta que foi dada. Em verdade, nós estamos no mundo para compreender as coisas, mas os Espíritos vão nos dar um direcionamento muito importante nessa resposta. Por vezes, ficamos presos em discussões cada vez mais filosóficas e mais intelectuais, que de fato são importantes e dignas, mas que nos dispersam algumas vezes do tema principal da nossa encarnação. É justo considerar que nós não encarnamos tão somente para ficar discutindo problemas e mais problemas de interpretação, de conhecimentos e tudo mais. E é nessa direção que os Espíritos constroem a resposta da questão. Eles dizem assim: se fosse assim, ou seja, se pensássemos que Deus é a soma de tudo que existe, continuam os Espíritos, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Perceba que discutir sobre a natureza íntima de Deus é algo extremamente válido e importante. Todavia, essa discussão esbarra naturalmente em um obstáculo, a nossa inferioridade intelectual perante a grandeza do Criador. No nosso atual estágio evolutivo, com as revelações que já nos foram dadas, nós passaremos grande quantidade de horas discutindo sem chegar a lugar algum, e isso representará enorme perda de tempo, visto que poderíamos aproveitá-lo para aprofundar em conhecer o que verdadeiramente importa no momento, conhecermos a nós mesmos. E assim é sobre Deus e inúmeros outros assuntos. Enquanto poderíamos nos satisfazer com aquilo que já temos em mãos, assumindo a nossa incapacidade momentânea, nós persistimos na discussão.
E em alguns casos, poderemos perceber inclusive que essas discussões puramente intelectuais mais não são do que fugas do nosso psiquismo perante aquilo que precisa de fato fazer. É como não querer organizar a casa porque ela está demasiadamente desorganizada. Todavia, esse é o principal trabalho de nossa existência: reorganizar a nossa intimidade. É preciso focar no que realmente interessa enquanto estamos na Terra, percebendo que existem coisas que só conseguiremos aprofundar no mundo espiritual. O Espiritismo não nos foi dado para ampliarmos discussões, mas justamente para findá-las, convergindo para o ideal do bem e do amor ao próximo. Como os Espíritos mesmo disseram, discutiremos e acreditaremos saber, quando na verdade nada saberíamos de fato. Estudemos hoje e sempre, mas não percamos o objetivo de nos melhorarmos em termos de sentimento e vivência. É isso que está sendo pedido de nós no momento. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.